Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Vitória e hoje eu e José Vitor vamos apresentar o sistema de saúde na França para vocês. Esse sistema ele é muito bem avaliado, ele é um sistema de referência, está entre os melhores do mundo pela própria Organização Mundial da Saúde e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os seus componentes, dar uma ideia do seu funcionamento e falar um pouco da situação atual desse sistema. Bom, o sistema de saúde na França, ele segue um modelo de seguro nacional de saúde. E esse seguro evoluiu muito ao longo do século XX, a partir do seu surgimento em 1928. Então, aqui no primeiro quadrinho eu vou falar das principais mudanças que ocorreram desde a sua invenção, digamos assim. Então, em 1928 ele surge, mas é extremamente restrito e só cobre operários, trabalhadores das fábricas que estão em situação de vulnerabilidade financeira. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a assegurar todos os operários, independente da situação, e também as suas famílias. Em 61, ele se expande para os trabalhadores rurais, em 66, para os trabalhadores independentes. Ainda assim, a gente vê que ele estava muito condicionado à situação empregatícia do indivíduo. Então, em 74, surge o projeto de tornar o Seguro Nacional de Saúde universal, que todos tivessem acesso independentemente das suas condições. E esse projeto se concretiza em 2000 e o Seguro Nacional se torna o que a gente tem hoje, um projeto universal. O sistema de saúde, então, ele é baseado em três principais princípios: o liberalismo, o pluralismo e a solidariedade, que vão se refletir nas formas como o sistema trabalha, na liberdade que o paciente tem em escolher o seu tratamento, na grande oferta de serviços de saúde e, principalmente, no caso da solidariedade, no fato de que quem tem mais riqueza e mais acesso aos serviços de saúde contribui de forma mais acentuada para que as pessoas com menos condições também tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. O Seguro Nacional, então, ele está dentro do Sécurité Sociale, que são os projetos de assistência social organizados pelo Estado da França. Temos saúde, aposentadoria, etc. O seguro de saúde da França, então, falando um pouco sobre cobertura e financiamento, ele tem uma cobertura muito grande, porque além de universal, ele também é compulsório. Então, todo mundo tem que ter um dos seus planos, todo mundo tem que ser cadastrado e contribuir para o seguro de saúde, que é o L'Assurance Maladie. Esses são os seus planos principais: CNAM, MSA e RSI, que são para trabalhadores assalariados em geral, trabalhadores do campo, trabalhadores independentes, mas o seu acesso ao seguro de saúde não é condicionado à situação empregatícia. Então, você tem direito e deve ser cadastrado no Assurance Maladie. Então, ele funciona da seguinte forma: os serviços que são cobertos pelo seguro, todos eles têm um preço e uma determinada porcentagem desse preço vai ser necessariamente coberta pelo seguro de saúde. E essa porcentagem varia conforme os serviços. Então, se for um serviço hospitalar, o seguro cobre 90%. Se for uma consulta médica de rotina, o serviço cobre 72%. E assim por diante. A diferença de preço, o indivíduo que usufrui do serviço pode pagar do seu próprio bolso ou pode contratar um seguro de saúde privado e voluntário, que pode ser independente, um contrato individual, ou pode ser subsidiado pela empresa em que ele trabalha, porque na lei francesa todos os trabalhadores têm direito a um plano complementar subsidiado pela empresa. Todos os indivíduos menores de 16 anos, com 65 anos ou mais, ou ainda portadores de doenças crônicas, são integralmente cobertos pelo Seguro Nacional. E em situação de doença mais grave, em que há um gasto maior com os serviços de saúde, por exemplo, acima de 100 euros por mês, ou uma internação de mais de 30 dias,
a cobertura do seguro também se torna integral. Para as pessoas que não podem pagar um seguro complementar, então existe o CMU, que é a cobertura universal de doenças, e para a parcela da população que é contemplada por esse seguro, a cobertura também é integral. O Seguro Nacional, então, ele representa cerca de 79% de todos os gastos com a saúde no país e ele é financiado de forma pública. Os impostos são recolhidos e uma parcela deles é revertida para o seguro de saúde. Então, ele é principalmente de financiamento público, de contribuição, de imposto de renda, de imposto sobre produto, sobre serviço. Eles são revertidos para o seguro de saúde. O 21% restantes são referentes aos 13% do seguro de saúde privado e apenas 8% são pagos diretamente pela população, que é justamente o propósito do seguro, é diminuir os gastos do indivíduo diretamente com os serviços de saúde. A rede de serviços, então, ela funciona um pouco como a nossa, ela é hierarquizada e regionalizada, e a atenção primária, ela fica sob a responsabilidade dos médicos generalistas. O indivíduo tem liberdade para escolher e se cadastrar com qualquer médico generalista que ele quiser, e a partir desse momento, esse médico fica responsável pelo acompanhamento da saúde daqueles pacientes. E, quando necessário, referenciá-lo à consulta com especialista ou a um tratamento mais complexo. Então, seria uma progressão aí dos níveis de complexidade e cuidado no sistema. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ir diretamente a um especialista, ela pode sim, mas nesse caso, como forma de incentivar a progressão que foi planejada no sistema, a porcentagem que o Seguro Nacional vai cobrir é menor. Então, é mais vantajoso passar primeiro pelo generalista e, se ele for capaz, já pode resolver o problema ali mesmo. Então, em relação aos hospitais, tem muitos hospitais, temos hospitais públicos, hospitais privados com e sem fins lucrativos. A maioria é do setor público e eles são regularizados, todos eles são regularizados, tem que seguir um padrão de atendimento, isso é muito importante. E principalmente os hospitais públicos, eles têm um compromisso com a continuidade do cuidado, com o treinamento de profissionais, com o ensino. Isso é muito interessante. E em relação à força de trabalho, na França, como a gente pode ver aqui na tabela 4.3, desde 1990, a força de trabalho na saúde, ela tem crescido muito, o que levou ao surgimento de políticas de controle do aumento dessa faixa, né, de população, através de, por exemplo, controle do número de pessoas que se formam todo ano, quantos podem ser admitidos nos cursos da saúde, etc, etc. No momento, essa força de trabalho ela é bem jovem, não vai, por exemplo, se aposentar agora, mas estima-se que quando essas pessoas se aposentarem, talvez vá começar a ter uma falta de profissionais se as políticas atuais não mudarem. Ainda sobre a força de trabalho, aqui nas figuras 4.3 e 4.2, nós temos a relação do número de enfermeiros e médicos por 100 mil habitantes da França. Então, a França está aqui, essa linha azul escura, e a gente vê que ela está bem próxima da média da União Europeia. Então, no geral, tem uma proporção boa de trabalhadores para a população. O que esses gráficos não mostram é que existe uma desigualdade geográfica muito grande na distribuição desses trabalhadores, que acabam por se concentrar muito na região da Grande Paris, do sul da França, e causa um problema no sistema de saúde, que é uma certa escassez de serviços e trabalhadores da saúde na região norte e leste. E agora o José Vitor vai falar com vocês sobre os insumos. Então, vamos começar falando sobre insumos.
Um dos insumos que vem declinando na França, em quantidade por 100 mil pessoas, é a quantidade de camas. E isso é um dado muito ruim. Tudo bem que aqui a gente só aborda até 2007, porque era o único dado que tinha disponível, mas se estava declinando todo esse tempo, é natural que continuasse declinando por agora também. E isso é muito ruim, por exemplo, numa situação como a nossa, agora com o coronavírus, esse tipo de insumo é muito importante, já que ele é extremamente necessário para pessoas que têm agravamentos, ou caso acontecessem acidentes e etc., seria muito difícil compensar isso com a falta de camas, né? Mas aparentemente ela consegue suprir a necessidade do país, só que agora vai ficar difícil porque uma necessidade a mais que a gente está tendo, né? E não era previsível para ninguém, então não tinha como a França se preparar para isso. Só que é uma coisa que vem declinando já há bastante tempo já no país. Aqui a gente tem alguns equipamentos para fazer exames, né? E é interessante observar em relação aos países da União Europeia. A França, ela tem uma quantidade boa, bem ok. Só que em relação aos outros países, ela perde um pouco no geral, né? Tirando o PET, que ela está na liderança junto com a Alemanha, os outros ela tem uma quantidade um pouco menor. Isso não quer dizer que ela esteja faltando, mas é interessante analisar em comparação com os outros países que estão em realidade pareada com a dela, né? Da países da União Europeia. Então é interessante analisar que ela tem insumos a menos, normalmente. Talvez porque ela tenha menos pessoas também, mas... E aqui sim uma tabela de gastos, onde a gente pode ver muito relacionado ao financeiro, mas os insumos é muito relacionado ao financeiro, claro. Então aqui a gente observa que o gasto da França é muito grande com remédios. A gente pode observar aqui, vou até marcar em amarelo, medicines. Aqui, medicines. É, e esse gasto ele se manteve bastante, mas é um gasto bem alto em comparação com outros países. Ela é a terceira que mais gasta dinheiro, perdendo para os Estados Unidos e para o Japão. E ela é os pacientes, não, as pessoas do país são as que mais consomem remédio no mundo. Então é um país com uma carga muito grande de consumo de remédios para tratamentos e etc. Então eles focam muito nisso. Aqui a gente pode observar que não está. Aqui a gente pode observar sobre os equipamentos também. É um gasto que vem aumentando deles, isso é muito interessante, muito importante, né? E outra coisa muito legal, que é o próximo tópico, mas que a gente já começa abordando aqui, é a pesquisa e desenvolvimento, que eles vêm aumentando, no caso eles vêm mantendo, né? Óbvio que a gente só tem esses dados até 2007, porque foi até onde foi apurado, mas nesse período, nesse espaço de tempo, eles vinham aumentando a quantidade de pesquisa que eles faziam. E isso é muito bom, mostra que o país estava investindo bastante, mas não era esse o principal foco deles, que nem eu vou apresentar depois. E aqui também tem a educação, né, que faz um pouco parte da pesquisa e desenvolvimento. Se você não tem pessoas educadas para fazer pesquisa e desenvolvimento, não tem como realizá-la, certo? Tá bom. E aqui a gente tem tecnologia e conhecimento. Nos últimos 15 anos, a França ela vem fazendo muitas coisas relacionadas à tecnologia da informação. Desde 1980, a França vem continuamente implementando um sistema de tecnologia informacional, e recentemente esse desenvolvimento se tornou a pauta prioritária do país, havendo até mesmo teleatendimento de médicos, então eles investem muito nisso, né? O maior projeto associado à informação, que nem eu tinha falado nos últimos 15 anos, é um sistema que relata a atividade hospitalar e os procedimentos. Isso é muito importante para o sistema de reembolso que eles possuem no país. No âmbito nacional, ele é responsabilidade da Agência de Informações e Cuidados Hospitalares, ATI, que a sigla é ATIH, acho que fala ATI. Outros sistemas eletrônicos são o de recordação dos faturamentos, que serve para, por exemplo, sistemas privados, que tem também no país, e tem o sistema eletrônico de guardar a ficha do paciente, que é muito interessante guardar a ficha do paciente em um sistema eletrônico, né? A gente tem as organizações também, no tópico.
Aqui a gente tem um slide muito legal com uma tabela do sistema não, da Organização Mundial da Saúde. O órgão que manda máximo no país é o parlamento, só que a gente tem uma rede, né? A gente pode observar aqui que a gente tem uma rede. E é um sistema integrado entre uma abordagem bismarckiana, só que os objetivos dela são beveridianos. E ele é distribuído em privado e que visa lucros, e privado que não visa lucros, e principalmente o público, que é responsável por 62% da parte de saúde do país. A organização do sistema de saúde da França é dividida em dois principais grupos: o nível nacional, que é isso que eu estou mostrando agora, e o nível regional. Isso é muito importante para a atuação certeira em cada caso. Agora a gente vai dar uma olhada no nível regional. Então aqui a gente tem um panorama geral do nível nacional, que é basicamente o Ministério da Saúde e órgãos que falam com ele sobre o que ele deveria fazer, certo? E aí ele vai para o Conselho Nacional Regional, né? E ver o processo regional, como é que funciona. E vai tendo esse afunilamento, certo? Então, tem as políticas macro do país e aqui tem as políticas micro, que são bastante importantes para poder atender especificidades do país. Como no Brasil, a gente tem um exemplo, cidades do oeste do Paraná estão tendo muito casos de coronavírus, não, perdão, de dengue, e São Paulo está tendo um surto de coronavírus. Então, a política nacional, óbvio que está voltada para o coronavírus, que é uma doença nova, mas uma cidade com surto de dengue não precisa das mesmas coisas que o coronavírus. Então, é importante ter uma política nacional, mas também é importante ter uma política regional para direcionar melhor os gastos e não focar numa doença que às vezes nem existe em algum lugar, né, do país. E aí, então, voltando a falar do coronavírus, já passou dos 45 mil casos, com mais de 400 mortes em um dia. Ontem teve mais de 400 mortes, estou falando isso no dia 31, então óbvio que vai aumentar, né, até alguém ouvir isso aqui. E com um total de mais de 3 mil falecimentos na França. Gráficos com um crescimento exponencial, né? E é muito interessante observar que conforme cresce o crescimento. Isso é horrível e aconteceu muito na França e agora eles estão tendo que lidar com isso de uma forma radical, né? Eles têm que se isolar muito forte para não aumentar mais ainda essas mortes e não contaminar todo mundo, né? Porque a Europa tem uma população muito mais idosa do que a gente apresenta aqui no nosso país. Não tanto assim, mas mais idosa de qualquer forma. Então eles precisam tomar cuidado. E algo que aconteceu na França que ela registrou mortes suspeitas de efeitos colaterais da hidroxicloroquina, que é o remédio que eles estão testando contra o coronavírus. Então é o diretor da ANSM, que é um órgão de lá, seria como a vigilância sanitária daqui, o potencializa o risco, né? Porque o coronavírus potencializa o risco de infarto. Então é muito importante tomar cuidado para quem se diagnostica esse remédio. Caso ele funcione, ainda não é provado que ele funciona, mas caso ele funcione, ainda se teria que tomar esse cuidado. E é uma consequência do isolamento social. Por conta do coronavírus na França, está aumentando os casos de abuso doméstico. E para sanar esse problema, o governo francês está pagando quartos de hotel. Porque está tendo isolamento, as pessoas estão sofrendo abuso e não tem para onde elas irem, porque elas não podem sair de casa. Então o governo está pagando quartos para as pessoas morarem, quartos de hotel. Isso é uma medida, algo que a gente não pensa muito nesse momento, mas que é algo que está acontecendo muito forte. Muito obrigado. Essa é a minha parte do vídeo. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até mais. Oi, José. Vou tentar então responder assim as perguntas. Na França, o atendimento é rápido no geral. Sim, é rápido, pois é um pouquinho diferente do Brasil. Normalmente você tem um médico que é geralista, né, que está atendendo você dentro da clínica dele, né, a salinha dele. É ele que faz o primeiro tratamento, né, eu acho que é igual aqui, mas não se faz no hospital. Normalmente pode ser uma prática particular. Dois, como você avalia a atenção e o comprometimento dos profissionais com cuidado?
Ah, e eu acho que é muito bom, mesmo. Tanto no hospital que nas clínicas particular, prática particular, e minha experiência sempre foi bom. Ahm, não tem, mesmo tendo funcionário do hospital, que são meio, se eu não me engano, funcionário público, eu não sei, eu acho que, não sei se é assim, mas não, no geral é muito bom. Três, qual é a principal queixa da população a respeito do sistema de saúde? Então, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas são reivindicações, né? Isso, né? Bom, o francês sempre reclama para fazer melhorar o sistema, né? Você sabe como que é. Então, principalmente o sistema de saúde, pode ser mesmo o tempo de espera, né, e tudo isso, né? A população é mais dependendo na verdade, dos meios, dos meios, como falar, dos meios, os médicos e os profissionais de saúde estão reclamando de não ter todos as máquinas, a força de mão de obra necessária para atender bem todo mundo, né? Essa é uma grande preocupação do lado dos profissionais de saúde, né? Que se reivindica, certamente é uma boa coisa mesmo, porque agora, né, com esse problema de coronavírus ainda está pior, né? A coisa, né? Está faltando coisas, faltando muito, né? Então, mas do lado da população é consequência dessas faltas, né? Às vezes o francês acha que está demorando, pode demorar demais o atendimento, sabe, na sala de emergência, tudo isso, porque por falta de recurso, talvez às vezes, né? Mas nada como estar em certo lugar do Brasil, né? Não é isso, né? Tem atendimento. Às vezes você tem que esperar 5 horas numa emergência para ser tratado, porque tem, sabe, esse tipo de coisa, né? Então, coisa normal daqui são coisas que estão reclamando muito lá na França, quando acontece, mas não é sempre. Então, o sistema de seguro de saúde francês é integral, e todo mundo tem, todos os franceses têm, porém eu não tenho por ser um caso especial de morar fora, né? É integral, mas você pode pagar um complementário, seja um complemento que está cobrando, por exemplo, tem alguns serviços que não são pagos 100%, tipo óticas e coisas assim, né? Aí você pode ter você paga e está reembolsado, é isso a coisa, né? Então, aí você pode ter pagar um complemento, um seguro complementar que reembolsa você até mais que, não sei, 150% das suas despesas de óculos, por exemplo, né? Esse tipo de coisa pode acontecer. O que deixa você ter vantagem, tipo, de ficar com certeza sozinho no quarto, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, normalmente, complementário as pessoas pegam para ter alguns benefícios a mais. Mas do sistema de base, né, de saúde, ele é integral. Finalmente, a pergunta 6, quanto aos remédios, o governo entrega ou tem que comprar, caso tenha que comprar, eles são caros ou subsidiados. Então, depende dos remédios, estão reembolsando, a maior parte dos remédios são reembolsados 100%. É reembolsado, seja você compra e você recebe de volta. Acho que depende da farmácia, talvez tenha um desconto já, e normalmente você acaba não pagar para a maior parte dos remédios que precisa, né? E a lista dos remédios reembolsados está diminuindo de pouco a pouco, né? Obviamente, com a crise, porque o seguro social da França está muito, muito, muito caro e muito no vermelho, né? Está custando muito para a França, né? É um buraco enorme, mas por ser um país que já colocou isso, sistema de saúde, tudo isso de graça desde muito tempo, foi um dos primeiros, se eu não me engano, aí é uma coisa que não vai acabar. Porém, está muito caro para o governo. E os remédios que você tem que comprar, eles são caros. Acho, não sei, não faço ideia. Eu acho que é o mesmo preço que aqui.